Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020, é o dia do nosso culto de oração. Mas como é do conhecimento dos irmãos, o nosso templo físico está por um período interrompido, devido aí o perigo da contaminação, do coronavírus. Mas nós estamos alegres, irmãos, porque estamos servindo a Deus, apesar de estarmos distante uns dos outros, geograficamente. Entretanto, estamos unidos no mesmo espírito. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão em oração, estamos aí em constante vigília de oração, adorando o nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão participando, os irmãos que estão orando à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 24 horas nós estamos orando. Eu estou tão feliz, irmãos. Eu louvo tanto a Deus pela vida da nossa igreja, a Igreja Batista Pedra Viva, aqui do bairro São Mateus. E nós sabemos que, como diz a palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28. E nós amamos a Deus. E nós sabemos que esse momento está sendo um momento assim diferente, mas também um momento importante, para a gente interceder pela nossa nação. Nós clamamos a Deus pela nação brasileira, clamamos a Deus também pelas demais nações, as pessoas que estão encavernadas nesse momento, as pessoas que estão sofrendo com entes queridos nos hospitais, entubados, e as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Nós oramos a Deus para que o nosso Deus maravilhoso possa ser com o seu povo, ser com a sua igreja e nos ajudar a atravessar, e no final de tudo permanecermos firmes e inabaláveis, que esse é o desejo do Senhor. Irmãos, hoje é o dia do nosso culto de oração, e o nosso culto de oração ele vai acontecer, já está acontecendo, como eu disse, mas assim mais necessariamente no mesmo horário, que é das 19h30 em diante, até as 21 horas. Então gostaria de que os irmãos estejam nesse momento voltados para o nosso Deus. E eu vou compartilhar a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Nós dependemos do alimento, nós dependemos da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a voz do Espírito Santo ao nosso coração, ministrando, trazendo a palavra do nosso Deus ao nosso coração, isso é o que nos faz permanecer firmes e inabaláveis. E a palavra de hoje está nos Salmos 91, Salmo 91, gostaria de meditar com os irmãos nesse texto sagrado. Eu estou aqui na nossa residência, aqui na chácara, achei um lugarzinho aqui debaixo dessa árvore e hoje o púlpito é aqui, Esperamos que em breve nós possamos estar face a face com os irmãos. E então vamos ler a palavra de Deus, o Salmo 91, o versículo número 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então o primeiro versículo, depois nós vamos lendo os demais e assim nós vamos fazer a nossa meditação desse dia. Vamos fazer uma oração, buscar ao nosso Deus em oração. Pai Celestial, nosso Deus maravilhoso, nós estamos, ó Deus, tão felizes, ó Deus, por poder te servir, por poder, meu Deus, ser o povo que é chamado pelo teu nome. Ó Deus, nós estamos tão felizes, meu Deus, porque o Senhor nunca nos abandona. Pai, nós estamos felizes porque não estamos sós. Tu estás conosco em todo o tempo. E a tua palavra diz, meu Deus, que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, ali tu se fazes presente. E nós sabemos, ó Deus, que tu estás presente em cada lar.
Nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor não habita em um templo feito de tijolos, de pedra, de cimento, de madeira. Mas o Senhor habita, meu Deus, num templo que foi feito pelas tuas mãos, que é o nosso corpo. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor atue nesse templo que é o nosso corpo. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor atue no meio das pessoas que se reúnem em teu nome, os seus lares, ó Deus, buscando a tua face, em oração, louvando, adorando e lendo a tua palavra. E agora queremos pedir, Espírito Santo, fala conosco, dê-nos a palavra da vida, dê-nos o alimento que nós tanto precisamos e amamos a tua palavra, Deus. Queremos dizer a ti, Senhor, que a tua palavra é mais doce do que o mel ao nosso paladar espiritual. E nós a recebemos com alegria no nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 91 é um salmo bem conhecido, né? Pelo menos, digamos, Salmo 91. Não sei se o conteúdo do Salmo 91 é tão conhecido, né, como a referência Salmo 91. E antes de fazermos a meditação, gostaria de dizer, né, sobre algumas maneiras, né, pelo menos duas maneiras que o Salmo 91 é utilizado. Não deveria, mas pode, às vezes é utilizado, né? E a primeira delas, todos os irmãos já devem ter percebido, é quando a Bíblia fica aberta no Salmo 91 em um ambiente, né? Você entra no comércio, pelo menos aqui na nossa comunidade, né, em Cuiabá, nós vemos isso muito nos comércios, né? Você chega ali, está ali a Bíblia aberta nos hospitais, nos materiais de construções, né, nas mercearias e assim por diante. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. As páginas estão ali amareladas, né? Estão empoeiradas. E algumas pessoas acreditam que o Salmo 91 pode ser útil dessa forma, né? Mas nós sabemos que a Bíblia não funciona assim. A Bíblia não deve, né, ser utilizada como um amuleto, né, como um meio de sorte, como uma maneira de proteção, né? Então essa é a maneira das pessoas que ainda não chegaram a um conhecimento de Deus mais aprimorado, né? Mas elas têm boa intenção, mas ainda não entenderam como se apropriar ou como receber essa palavra tão maravilhosa, né? Eles usam de uma maneira fácil, simplista, né? É tão fácil que se você abrir a sua Bíblia, se você falar assim, eu vou abrir a Bíblia, e você prepará-la e abrir bem no meio, provavelmente, né, há uma oportunidade de cair no Salmo 91, porque o meio da Bíblia, né, segundo os estudiosos, é o Salmo 118:8, né? Então está bem próximo, o Salmo está no meio da Bíblia, né? Então é uma maneira às vezes muito fácil, muito simplista, mas descomprometida, né? Não se leva em consideração o conteúdo e as condições. Nós sabemos que a palavra de Deus nos coloca condições para que nós possamos desfrutar da palavra. Nós precisamos obedecer também os critérios, nós precisamos obedecer as condições colocadas por Deus, né? O Deuteronômio fala sobre isso, né? Fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. Estão disponíveis as bênçãos e as maldições. E aí Deus então coloca ali as condições para que as pessoas possam receber aquilo que Deus preparou para elas, né? Então a palavra de Deus, ela não deve ser utilizada dessa forma. Se você porventura assista essa mensagem, ouça essa mensagem em algum lugar e você tem feito isso, eu quero dizer a você que a palavra de Deus deve ser utilizada de uma outra maneira, para a glória de Deus, né? Um pouco mais racional, né? É preciso se compreender o conteúdo da mensagem, ver o que Deus está dizendo, né? E dar uma resposta ao Senhor. Uma outra maneira, né, também bastante conhecida, é aquela maneira lá que o inimigo das nossas almas, lá em Mateus capítulo 4, quando ele tentou Jesus, então ele citou ali o Salmo 91 a Jesus e tentou induzir Jesus a se apropriar dessa palavra e usar de maneira irresponsável, né? Acreditar que ele poderia fazer qualquer coisa que o Salmo 91 estava valendo. Então ele diz, olha, Jesus,
está escrito, né? Ele não diz lá no Salmo 91, naquele tempo acho que não tinha as referências ainda como nós temos hoje, né? Mas ele disse assim, está escrito que ao teu respeito Deus vai dar ordem aos anjos para que não te aconteça nada de mal, para que você não tropece em alguma pedra, pula daqui que Deus vai te proteger, né? E Jesus então o corrigiu, Jesus deu a verdadeira interpretação dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Também a palavra de Deus não pode ser utilizada de maneira irresponsável, né? Num tempo que nós estamos vivendo do perigo, nós temos que tomar as devidas precauções. Por isso que as igrejas, né, a maioria das igrejas evangélicas se recolheram nos lares, né? Os templos, como eu disse, os nossos templos físicos estão fechados. As igrejas estão orando, as igrejas estão cantando, a igreja está louvando, mas nos seus lares, crendo que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Deus, ali o Senhor Jesus está presente, porque essa é a promessa até o final dos tempos. Até o final do século, até a conclusão de todas as coisas, Deus estará presente conosco. Então, irmãos, o Salmo 91 também não é para a pessoa dizer assim, não, eu creio que eu estou protegido por Deus, eu creio que nenhuma praga vai chegar na minha tenda, eu creio que nenhum mal vai me atacar, nenhuma seta que voe de dia, nada, eu sou um tanque de guerra, eu sou invencível, eu sou blindado e eu vou fazer aquilo que vier na minha cabeça. Se a pessoa fizer isso, ele estará tentando o Senhor Deus, porque nosso Deus é um Deus que nos ensina a obediência. Temos que obedecer a Deus, temos que obedecer aos homens, né? A menos que os homens contrariem aquilo, né, que são os princípios que nós levamos, que nós vivemos na palavra de Deus. Mas caso contrário, devemos obedecer, devemos contribuir, né, para que depois nós não venhamos sofrer as consequências dos nossos atos, e pensar que a palavra de Deus não funcionou. Então tentar Deus jamais. Amém, meus irmãos? Assim que deve acontecer. Então vamos meditar no Salmo, né? Tirando essas duas maneiras de usar o Salmo. A outra é a maneira prática, que é ler a palavra, interpretar a palavra, né? Degustar a palavra, meditar na palavra, ruminar a palavra e aplicar a palavra ao coração. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo número 4, né, que o evangelho foi pregado também aos israelitas no passado, mas a pregação da boa nova não foi acompanhada por eles, não foi misturado com a fé, não receberam com fé, e por isso, né, eles morreram no deserto, eles morreram de enfermidades, eles morreram de pragas, eles morreram, né, pela espada, porque a palavra que lhes foi pregada não foi acompanhada pela fé. Então, a primeira coisa que nós precisamos ao ler a palavra é lê-la com fé, crendo que essa palavra saiu da boca do nosso Deus, que é a palavra divina, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Se nós a recebemos com fé, ela vai funcionar na nossa vida. E a fé que agrada a Deus é uma fé que provoca em nossas vidas transformação e obediência, porque a palavra de Deus diz que a fé teórica não tem valor, a fé tem que ser uma fé prática, né? Se a fé não for acompanhada pelas nossas atitudes, pela obediência, ela não vai funcionar nas nossas vidas. Então devemos ler a palavra de Deus e receber com fé em nosso coração. O Salmo 91 diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O primeiro diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, o nosso descanso é na sombra do Senhor. Não podemos nos distanciar do Senhor, né? Quando a gente é pequeno e a gente começa a ir para a escola, criança, e a gente vê a nossa sombra ao nosso lado, a gente tenta fugir dela, né? Adianta os passos, às vezes corre, e quanto mais a gente tenta fugir da sombra, mais a sombra não tem como nos afastar da nossa sombra. Ou seja, não tem como nós estarmos na sombra do Senhor e não estar na presença dEle. Não tem como nós descansarmos à sombra do Onipotente se nós não estivermos na presença dEle. Ou seja, nós temos que estar, isso significa que temos que estar próximo dEle, temos que estar com Ele, temos que estar servindo, adorando, em obediência, em santidade, em devoção ao nosso Deus.
Às vezes as pessoas se afastam de Deus, as pessoas começam a ir por caminhos que não agradam a Deus. E, segundo esse salmo, elas estão se afastando também da proteção e do esconderijo do Altíssimo. Então vem para próximo do Senhor. Às vezes você estava um pouco distante, estava um pouco disperso, né, cuidando mais dos seus afazeres e às vezes até já vivendo de certa forma, experimentando o pecado. Vem para a sombra do Altíssimo, porque na sombra do Onipotente, que é o nosso Deus, assim, onipotente significa que tem todo o poder, não existe nada na face do universo, né, que possa desafiar o poder de Deus. Então viver à sombra do Senhor, né, como Maria estava ali aos pés do Senhor, Marta estava distraída com muitas coisas, né, pensando que a prioridade era o serviço, que a prioridade era os afazeres, mas Jesus disse a ela, né, a Maria, né, a Maria escolheu a boa parte, né, ele disse, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então isso que é viver na sombra do Senhor, viver à sombra do Onipotente, é estar aos pés de Jesus, adorando Ele, servindo a Ele, né, procurando melhorar, procurando santificar, procurando andar na presença de Deus, irmãos, e assim nós vamos descansar na presença do Senhor. O versículo 2 diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Temos que dizer para Deus, Senhor, Tu és nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o soberano sobre as nossas vidas. Temos que abrir a nossa boca e fazer essa declaração a Deus. Nós precisamos dar a Deus essa declaração, dizer para Ele, Tu és o nosso Deus. Irmãos, que coisa impressionante foi aquela declaração de Tomé, né, após o encontro com Jesus após a ressurreição. Jesus chamou ele e disse assim, olha, vem aqui, toca nos cravos, né, toca na cicatriz aqui do lado, aonde a lança, né, onde o soldado colocou a lança, onde o soldado perfurou. E o Tomé foi lá, né, tocou nos cravos, tocou na cicatriz e caiu aos pés do Senhor e disse assim, Senhor meu e Deus meu. Ele acreditou que Jesus é Deus. Irmão, você precisa acreditar que Jesus é o seu Deus, que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo é aquele que cuida de você, que Jesus Cristo é o seu pastor. Você pode dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você possa dizer assim, Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Em quem confiar nesse tempo tão difícil? A palavra de Deus diz assim, confiarei no Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí diz a palavra, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa, né? A peste perniciosa está por aí, né? Ela está lançada no planeta Terra, o planeta, né? A humanidade está em desespero, as nações estão aterrorizadas, né? Nós sabemos que é cumprimento da profecia de Jesus Cristo, né? Ali em Mateus capítulo 24 e nos demais evangelhos. E o mundo está aterrorizado, né? Mas a palavra de Deus diz assim, Ele te livrará, Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? O laço passarinheiro é uma armadilha para pegar o pássaro, né? Aqui na nossa região, né? Aqui onde eu estou nessa chácara, aqui tem vários pássaros, né? Aqui nós temos o aranquã, nós temos aqui a anambu, né? E se a pessoa fizer uma armadilha, um laço passarinheiro, provavelmente vai capturar algum desses pássaros. O laço do passarinheiro era feito em uma árvore, né? Uma vara flexível, né? E na ponta colocava ali então um laço e o alimento. Quando o animalzinho, né, a ave, o passarinho, ele vai tentar retirar o alimento, aquele laço fecha no seu pescoço e aquela vara ela volta, né, e ela começa a balançar e o animal tenta puxar. Quanto mais puxa, mais sufoca. É uma morte terrível para aquele animalzinho, porque ele morre sufocado, ele morre ali, né, asfixiado. E a palavra de Deus está dizendo assim, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro.
que o nosso Deus, ele pode nos livrar do laço, ele tem esse poder e ele nos livra. Vamos nos apropriar e dizer, Senhor, me livra do laço do passarinheiro, me livra daquilo que potencialmente pode me sufocar, pode me prejudicar, pode me tirar a alegria de viver. E Deus atende a nossa oração. A peste perniciosa, né? A peste que prejudica, a peste que persegue. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo das asas de Deus, meus irmãos. Debaixo ali da presença de Deus. Jesus quer que nós estejamos bem próximo a Ele. Que nós estejamos bem juntinho dEle, né? O Senhor Jesus olhou para Jerusalém e Ele percebeu o que haveria de acontecer com Jerusalém. Ele percebeu que aquela cidade seria destruída, que o inimigo, que o império haveria de tomar aquela cidade e haveria de arrasar aquela cidade. Ele disse assim, não vai ficar uma pedra em cima da outra pedra, tudo vai ser destruído. E ele olhou para Jerusalém e disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que persegue os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Jesus estava querendo dizer assim, olha, você poderia ficar livre da destruição, você poderia estar livre, né, do império, você poderia continuar existindo, você poderia continuar em paz, mas você não aceita estar debaixo das minhas asas, você não aceita estar debaixo da minha proteção, você prefere o caminho da rebeldia. Irmãos, se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, se nós estivermos na presença do Senhor, nada vai nos acontecer de mal, a menos que o Senhor permita. E se o Senhor permitir, não há nada que possa nos defender. E se o Senhor permitir, é para a glória dEle. E se o Senhor permitir, é para o louvor dEle. Se o Senhor permitir, é para o nosso bem, é porque Deus tem algo maior para nós. Mas se nós estivermos em desobediência, então aí vai ser para a nossa ruína. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa não morre antes do dia, a pessoa não morre na véspera. Mas nós sabemos, irmãos, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é morte. Se a pessoa percorrer um caminho longe de Deus, ele está amando a morte, ele está buscando a morte, ele está antecipando a morte, ele está antecipando a ruína para a sua vida. Então nós temos que viver realmente na presença do nosso Deus maravilhoso, colocar o nosso coração na presença de Deus, viver para Jesus, irmãos, viver para Jesus é bom demais, viver para Jesus é algo maravilhoso, você orar, você adorar, você cantar, você ler a palavra de Deus é mais doce do que o mel, aqueles que experimentam sabem que como é gostoso a gente ler a palavra e ver Deus falando com a gente, começar a descobrir coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Então temos que estar na presença de Deus. Não é a ausência do templo que vai nos afastar da nossa comunhão com Deus. Não é a incapacidade que nós estamos tendo de poder nos reunir. Não podemos nos reunir, né, devido ao perigo, né, às orientações, né, mas estamos servindo a Deus e servindo com alegria, temos que servir a Deus com alegria, né? Temos que regozijar-nos sempre, devemos orar sem cessar, devemos viver na presença de Deus. Eu gostaria de dizer com você nesse dia, talvez você tenha se afastado do Senhor, talvez você esteja vivendo no pecado, talvez você até está fazendo parte das pessoas que se esfriaram, que estão frios na fé, que às vezes em pleno dia de culto, né? A igreja está reunida e às vezes a pessoa está lá na televisão, está lá no joguinho, às vezes está fazendo algo que não agrada a Deus, está no pecado. Então talvez possa ser que alguma das pessoas que estão me ouvindo nesse dia esteja passando por essa situação, querido. Vem para Jesus, vem para Deus. Vem para a presença do nosso Deus maravilhoso, vamos adorar o Senhor, faça um concerto com Deus, porque os dias são maus. A palavra de Deus diz que nós temos que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Essa é uma prova de que nós estamos chegando no final dos tempos. Essa é uma prova de que realmente Jesus Cristo está às portas, que Jesus Cristo está já prestes a voltar e a levar a sua igreja.
Que esse momento seja também um momento onde você possa fazer uma reflexão, né, e servir a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nós não precisamos temer, irmãos. Nós não devemos temer nem se de fato fôssemos morrer, né? Como diz a palavra de Deus, que nós não devemos temer aqueles, né, que podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. Deus não quer que nós fiquemos, e agora? Eu não posso sair daqui, né? E vou ter que pôr essa máscara, tá certo, tem que colocar se necessário for, mas não pode ser tomado pelo pânico. Não pode viver uma ansiedade, um desespero, como se não servisse a Deus. Ou como se a pessoa servisse um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus de barro, um Deus de gesso, um Deus de porcelana. Não, nós servimos um Deus vivo. Nós temos que servir a Deus em obediência, adorar a Deus, temos que ter confiança e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na tua proteção. Orar pedindo a Deus: Senhor, me cubra com a tua proteção. Não permita, meu Deus, que eu caia na armadilha do laço do passarinheiro. Não permita, meu Deus, que a seta que voe de dia me atinja. Senhor, não permita que nenhuma praga chegue aqui na minha tenda. Senhor, cerca em torno da minha tenda, da minha casa, com a roda de fogo. Cerca em torno da casa dos meus irmãos com a roda de fogo. Deus, proteja as crianças, proteja as pessoas de idade. Deus, nos livra do mal. Nós queremos viver para glorificar a Ti. Nós queremos, ó Deus, voltar a cultuar o Senhor no Teu santo templo. Ter a fé, irmãos, de voltar, nos reunirmos e glorificar o nosso Deus com a presença de todos os nossos irmãos, para a glória de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquele que cuida de nós. O versículo 10, né? Eu estou aqui passando alguns versículos, mas o meu desejo é que os irmãos leiam o Salmo, que os irmãos meditem no Salmo, que os irmãos possam se apropriar dessas promessas. Para quem são essas promessas, meus irmãos, do Salmo 91? Essas promessas são para nós e para os nossos filhos, porque foi revelado por Deus. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Aqui é a revelação de Deus para nós e para os nossos filhos. Então nós temos que descobrir que há algo maravilhoso de Deus para nós nesse tempo de crise. Que nós podemos vencer esse tempo de crise, que nós podemos estar próximo do Senhor, que nós podemos cantar o cântico de vitória e saber que nada pode nos separar do amor de Deus, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo do amor de Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus, no versículo 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa ouvir a nossa oração, a nossa invocação. Nós estamos invocando a Deus, nós vamos invocar a Deus, nós vamos pedir a Deus. E Deus há de nos dar abundância de dias. Os nossos olhos verão a glória de Deus. A igreja do Senhor vai sair forte, a igreja do Senhor vai sair mais forte no final dessa crise. Eu creio que Deus está fazendo algo muito maravilhoso na vida da igreja, especialmente da igreja brasileira. E nós estamos orando pela igreja. Eu quero pedir a você, convidar você a orar pela igreja, não só pela Igreja Batista Pedra Viva do São Mateus, mas por toda a igreja, em todo o território, em todo o Brasil e, por que não, em todo o mundo, né? Onde houver um servo do Senhor, onde houver um crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que anda na presença de Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele e que ele seja usado por Deus nesse tempo difícil para fazer proezas, para poder pregar o Evangelho, para poder anunciar o nome do Senhor Jesus. Nós queremos que a igreja do Senhor possa se fortalecer, que haja um grande avivamento, que haja um grande despertamento, né? Que haja corações contritos, né? Que haja realmente em nosso coração o desejo de estar próximo do Senhor, cada vez mais próximo do Senhor. Que Deus abençoe
a vida de cada um dos irmãos, né? Trago aqui essa breve meditação nessa quarta-feira, nesse culto de oração, e queremos que os irmãos sejam edificados. Os irmãos que têm os seus pedidos de orações, podem estar colocando aí no grupo, né, que nós vamos estar orando. Eu acredito que nós teremos uma boa parte dos irmãos que estarão gastando esse período das 19h30, né, que é o horário do culto de oração nessa quarta-feira, até as 20 horas, para estar aí mais, vamos dizer assim, mais em comunhão com os irmãos. Seria um culto mais coletivo, como se nós estivéssemos todos reunidos. Não estaremos fisicamente, mas em espírito, né? E também pela internet é possível que nós possamos nos comunicar. Então, louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos mais uma vez. Vamos continuar firme no nosso propósito de oração. Vamos continuar firme na presença de Deus. Não vamos permitir que nada venha nos desconcentrar. Vamos ficar focados na oração, irmãos, porque Deus tem coisas grandes para nós, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez e pedir a bênção do Senhor sobre a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, do nosso bairro, né? E de todas as pessoas que também estão enfermas, que têm enviado seus pedidos, dos irmãos que têm familiares em outras nações, né? Conforme os pedidos aí do grupo, que estão em países onde há uma assolação maior, né? E que a graça de Deus possa alcançar cada um para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai Celestial, bom é poder, ó Deus, te adorar. Bom é poder dizer, Jesus, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o nosso socorro. Pai, bom é saber que o Senhor nos livra, meu Deus, de tudo aquilo que porventura pode tentar nos atingir, porque o Senhor é onipotente, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor mesmo declarou: a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Senhor Deus, nós oramos agora pela Tua igreja. Oramos, meu Deus, pelos irmãos, meu Pai, que estão enfermos. Oramos, meu Deus, pelos irmãos que estão retornando, meu Deus amado, à igreja, que estão voltando para próximo do Senhor, que estão novamente, ó Deus, entrando debaixo das asas do Senhor. Pai, pedimos a Tua proteção, Pai. Pedimos, ó Deus, que nenhuma praga chegue ao lar, meu Deus, dos servos do Senhor. Pai, que ali, como aconteceu no Egito, ó Deus, com as famílias obedientes que passaram o sangue do Cordeiro nos portais, ó Deus, o anjo da morte, ó Deus, não passou naquela casa, ele pulou por cima, ele se desviou. Assim também, meu Deus, as pessoas que servem a Jesus de verdade, tenham os seus lares protegidos, meu Deus, do mal, da destruição. E nesse momento, meu Deus, especialmente, ó Deus, pelo coronavírus, ó Pai, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor possa proteger, ó Pai, o organismo, a vida de cada um dos Teus filhos que anda na Tua presença. Pai, abençoa as famílias da igreja, derrame a Tua paz, derrame a Tua graça, Pai, e nós aceitamos a Tua graça, nós recebemos a Tua paz com alegria no nosso lar. Ela é bem-vinda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te louvamos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.